os sujeitos tomados assim, diretamente, essa nova estratégia ela focaliza o quê? As relações no sentido de conformar ambientes e dirigir o campo das ações possíveis. Né? Em suma, estamos diante de uma nova governamentalidade. Né? Então, aquilo que foi mencionado aqui, que não se trata mais tanto da população, eu concordo, né? É uma nova governamentalidade, ou uma nova maneira de tornar o mundo previsível e ser capaz de agir de uma maneira eficaz sobre a ação dos outros. Quanto maior for a massa de dados correlacionados, né, maior é a eficácia preditiva. Trata-se, portanto, de trabalhar com o futuro, de levar em conta o que pode acontecer. Né, uma espécie de gestão, né, de séries abertas, controladas por estimativas de probabilidade. É assim, por exemplo, que funcionam hoje diversos dispositivos voltados para disponibilização de crédito, tomada de decisão quanto a uma intervenção cirúrgica, né, uma tarifação de um contrato seguro, né, sugestão de compras direcionadas, elaboração de propaganda eleitoral, por exemplo, dirigida. E mais do que uma ação direta, como eu disse, sobre os indivíduos, a governamentalidade algorítmica se concentra sobre as relações. Trata-se mais exatamente, pelo menos diretamente, de um governo das relações. Age-se conformando ambientes. Na medida em que o nosso agir é reativo e inteligente aos ambientes, a ação por antecipação sobre o nosso comportamento pode se limitar a uma intervenção sobre o ambiente. Só para ilustrar, né, o Netflix, por exemplo, direciona, né, as séries e filmes que vamos assistir sem que necessariamente ela nos governe diretamente, mas ela conforma o ambiente, né, sugerindo, apresentando as coisas de determinada maneira. A mesma coisa a Google. Evita-se, assim, toda forma de restrição direta sobre a ação individual. A Google não diz que você não pode visitar um determinado site. Ela simplesmente coloca a 10ª página do page. Não é mais preciso dizer não ao ameaçar. Basta enviar sinais capazes de provocar determinados reflexos ou respostas a certos estímulos. Age-se assim em um nível que é eminentemente infra-individual, sem que se faça qualquer apelo ao entendimento ou à vontade, né, traspassar um âmbito. Temos assim um novo regime de ação sobre o futuro. Não se trata de agir sobre as causas de um fenômeno, como era a prevenção, estratégia de prevenção tradicional, mas sim de agir sobre o ambiente, né, de modo a fazer com que certas coisas sejam atualizadas ou não, se tornam possíveis ou não. Desse modo, temos um governo mais eficiente e um poder que funciona de um modo ainda mais insidioso, ainda mais pervasivo e ainda mais cirúrgico, né, mais individualizado. A governamentalidade então, algorítmica, ela contorna e evita os sujeitos humanos reflexivos. Ela se alimenta de dados que são infra-individuais, né, todos os rastros digitais, né, que neles mesmos parecem insignificantes, para criar modelos de comportamento ou perfis supra-individuais, sem jamais interpelar o sujeito, sem jamais convocá-lo a dar-se conta de si mesmo, daquilo que ele é, daquilo que ele poderia se tornar. Como vemos a seguir, isso produz diversas inquietações, né, tanto de natureza ética quanto política. Perspectivas, então, políticas apontam para o fato de que esse sonho digital, esse sonho meio maquínico, pode talvez converter-se em um grande pesadelo. Né? A tecnologia muitas vezes oferece aquilo que nós acreditamos que queremos, né? Ou que queremos acreditar que queremos. Afinal, né, será que o que buscamos mesmo é mais eficiência? Né? Tendemos a acreditar que sim. Né? Isso porque a gente tende a pensar de uma forma mais imediata, sem atentar para as consequências mais amplas que isso traz para as nossas vidas. Né? Obviamente, nós não gostamos de perder tempo, né? Mas será que a ideia de uma vida na qual não se perde tempo nunca, né, em tempo algum, né, isso já parece um pesadelo? Né? Ou queremos serviços rápidos e eficientes, em qualquer local que estejamos, né, em tempo real. Mas, obviamente, a ideia de sermos o tempo inteiro, né, de termos, né, o tempo inteiro nossa privacidade invadida, né, de uma maneira sistemática, né, isso já não nos parece tão desejável assim. Né? As novas, então, tecnologias da informação e seus usos para fins de governamento parecem aumentar de maneira significativa a assimetria de poder entre aqueles que detêm essas informações e operam os algoritmos, por um lado, e aqueles que emitem dados e são governados sistematicamente. Em geral, não tomamos conhecimento do funcionamento desses algoritmos. Né? E mesmo quando estamos cientes, somos, em regra, levados a crer que esse é o custo inevitável que devemos necessariamente pagar em troca dos serviços, né, ou das novas funcionalidades desses dispositivos digitais. Então, a gente tende a olhar apenas para os efeitos imediatos, sem nos darmos conta, né, das consequências a longo prazo que isso pode trazer para as nossas vidas
tanto individualmente quanto coletivo. A governamentalidade algorítmica ela tende o quê? A esvaziar, em grande medida, o campo da política. Ela elimina o debate público, né, e procura solucionar os problemas em termos apenas de eficiência, de inovação e segurança. Trata-se de uma espécie de nova tecnocracia digital. Né? Mais uma vez, aquele velho sonho replicado de resolver os problemas da política por meio da ciência e da tecnologia, né? Substituindo a deliberação pelo cálculo. No lugar do árduo, né, e lento trabalho da construção democrática, de uma vida em comum, a solução rápida e eficiente de máquinas inteligentes. Se a internet e o mundo digital foram, lá na sua origem, vistos, né, de forma libertária, né, lá nos anos 90, né, como uma espécie de terra da liberdade, da pluralidade, hoje, né, nós somos cada vez mais levados a pensar que talvez trate justamente do contrário. As informações são sistematicamente filtradas e chegam até nós de uma forma personalizada, sem que tenhamos quase nenhuma consciência ou controle sobre isso. Né? Uma espécie de bolha digital, né, na qual tendemos a ficar cada vez mais aprisionados. Ao invés de nos confrontarmos com os outros, né, com a pluralidade, né, somos contrapostos a sempre mais do mesmo. Né, uma incessante repetição daquilo que já somos e que o algoritmo antecipa e direciona. Em suma, somos levados a viver em um mundo confortável, né, feito sob medida para cada um de nós. Essa antiga imagem da navegação na internet, que remetia a uma espécie de aventura, né, no oceano aberto da informação, né, a expressão navegar, remete a isso, na minha opinião, deve ser substituída por uma outra imagem, né, uma espécie de excursãozinha guiada, né, controlada em um lago artificialmente produzido. Bom, isso talvez explique a dificuldade crescente nos dias atuais de lidarmos com os outros, né, aqueles diferentes de nós. As bolhas digitais, na minha opinião, parecem favorecer a perda da autoridade e também a emergência dos discursos de ódio. No sonho da chamada cidade inteligente, né, Smart City, os ambientes urbanos são também personalizados, as publicidades são direcionadas, os espaços se transformam, se moldam de uma maneira individualizada. Desse modo, a experiência comum da cidade se perde. Né? Em nome do conforto e da eficiência, sacrifica-se a noção de comum, daquilo que é o mesmo para todos, né? Desse espaço da diversidade, né? No qual somos instados a conviver com as diferenças, né? A desenvolver tolerância, fidelidade. Quanto mais informações nós disponibilizamos, mais nos tornamos transparentes para esses algoritmos que supostamente facilitam a nossa vida. Mais nos tornamos conhecidos, nossos mínimos detalhes, né? E cada vez mais algoritmos serão capazes de antecipar nossas condutas, oferecer serviços e direcionar nossas ações. Mas é um equívoco acreditar que os algoritmos simplesmente oferecem aquilo que queremos. Mais do que isso, né? Eles fazem com que se queira algo. Né? Lembra aqui uma análise desenvolvida pelos frankfurtianos, né, sobre indústria cultural, uma análise famosa, que dizia justamente que a indústria cultural, mais do que atender o desejo do público, ela produz o desejo de consumo. Né? Não se trata de simplesmente dar às pessoas o que elas querem, né? Mas sim de fazer com que algo seja desejado. No mundo administrado, né, pensado por Adorno, o sujeito ele é objetificado e não livre. Né? Em suma, é preciso que o sujeito acredite que quer realmente aquilo que se quer que ele queira. Né? Com o tempo, podemos imaginar um mundo no qual somos praticamente conduzidos, né, por esses algoritmos. Né? Qual caminho que eu devo seguir? Né? Qual meio de transporte que eu vou usar? Qual filme que eu vou assistir? Para qual restaurante que eu vou hoje? Né? Que livro que é melhor comprar? Para qual supermercado que eu devo ir? O que eu devo comprar lá? Né? O que eu farei esse final de semana? Que roupa, que corte de cabelo fica melhor em mim? Né? Com quem que eu devo namorar? Né? Em suma, os algoritmos sabem melhor do que nós mesmos as respostas. Né? Basta deixar-se governar por eles, né? E não perder tempo, para chegar mais fácil naquilo que, entre aspas, você quer. Em outras palavras, são os algoritmos, né, que farão as escolhas, são eles que dirão o que querem. E um mundo governado, através deles, parece sobrar pouco espaço para ações espontâneas. Né? Talvez o Eric Schmidt, né, que é um dos diretores da Google, tenha razão ao afirmar, né, eu vi isso recentemente, que quanto mais avançada e eficiente for a tecnologia, mais difícil será imaginar uma pessoa consumindo algo sem que tenha sido de alguma forma dirigida por isso. Né? Diante desse quadro, o campo da liberdade e da deliberação corre o risco de ser colonizado por processos racionalizados e autônomos capazes de nos governar. A pretensão de objetividade da governamentalidade algorítmica conduz ao esquecimento da escolha política.
É possível conduzir a ação sem se preocupar com o sentido da ação. Trata-se de uma espécie de política da simulação, do simulacro, na qual as ações passam a ser governadas graças ao feedback dos parâmetros que indicam os cenários futuros produzidos com base nas predisposições estatísticas de cada perfil. Não se age, não se cria, modula-se. Nesse cenário de behaviorismo, de comportamentalismo digital, as próprias bases da política, deliberação, espaço público, são gravemente atingidas. A possibilidade de resistência e emancipação também. O problema está no fato, justamente desse governo algorítmico, não dar lugar a um sujeito ativo capaz de legitimar ou resistir a esse governo. Se essa tendência se intensificar, podemos até mesmo nos questionar sobre a capacidade das gerações futuras de agir de uma maneira livre e refletida. Eu pergunto então, estaríamos tornando os humanos impotentes diante dos algoritmos, incapazes de resistir ao behaviorismo digital? Seríamos ainda capazes de criticar, de transgredir esse novo governo dos algoritmos? Nesse cenário, me parece urgente repensar as formas de ação política. Parece que a resistência precisa ir além dos instrumentos jurídicos convencionais ou da mera questão da proteção da privacidade, dos dados. É preciso fomentar um novo ativismo, em defesa, por exemplo, de serviços chamados zero knowledge, que não produzem esses rastros, ou proteção, não apenas dos indivíduos, mas das coletividades, enfim. É nesse sentido, de repensar essas ações, que eu gostaria de encaminhar no final da minha fala, a última parte, que eu vou resumir, são reflexões sobre as contracondutas na área da informação. Bom, é famosa uma máxima que foi enunciada por Foucault, lá no primeiro volume da História da Sexualidade, 76, que dizia, onde há poder, há resistência. Bom, sendo assim, me parece que convém investigar as novas formas de resistência que vão emergir juntamente com esse governo algorítmico de nossas vidas. Na aula lá de 1º de março, do curso de 78, esse mesmo curso que eu já mencionei antes, Segurança Territorial da População, após a análise do pastorado como uma forma específica de poder, Foucault coloca a questão da reação possível e observa o aparecimento de alguns movimentos específicos de resistência ou de insubmissão. Trata-se, diz Foucault, pensando agora já no âmbito do governo, da questão do governo, de uma luta não no nível do direito ou no nível das leis, mas sim das táticas, que é o que o governo se vale. E, portanto, de uma resistência que se volta contra o governo de nossas vidas, contra a condução de nossas condutas. Em suma, trata-se de uma contraconduta, um agiroto, no sentido contrário àquele ao qual o pastor nos conduz. As revoltas de conduta, então, segundo Foucault, não se confundem com revoltas políticas, no nível do poder soberano, nem com revoltas econômicas, contra formas de dominação, de exploração. Nesse sentido, Foucault ele cita várias revoltas, revolta da forma protestante, resistência das mulheres, as deserções e submissões militares, uma espécie de contra-conduta moral, a dissidência médica, a revolta da vacina, que no Brasil tem. Foucault chega ao termo contra-conduta após se perguntar qual seria o melhor termo para nomear esse tipo de atitude de resistência. E ele rejeita vários termos. Ele rejeita o termo revolta, ele fala é amplo demais, está muito ligado ao campo político. Ele recusa o termo desobediência, não é fraco demais, é mais do que isso. Ele recusa o termo insubmissão, está muito ligado à questão militar, subordinação militar. Ele recusa o termo dissidência, está muito ligado a movimentos religiosos, dissidência religiosa. E ele escolhe o termo contraconduta, como esse termo que abrangeria um leque muito grande de ações de resistência contra formas de condução de nossas condutas. A partir da introdução da noção do governo, o Foucault vai alterar também a sua compreensão das lutas contemporâneas, por exemplo, as chamadas lutas identitárias. Trata-se de uma ação de recusa em relação àquilo que querem sejamos. Ou seja, o que está em jogo é uma nova forma de resistência contra a individualidade que nos é imposta. Em suma, uma espécie de sublevação das ovelhas, que não aceitam mais serem simplesmente conduzidas de uma determinada forma, em uma determinada direção. A resistência ganha, assim, uma outra forma, entendida como a arte de não ser governado. Isso não significa travar uma luta ingênua contra qualquer forma de governo, mas sim uma ação de resistência dirigida a um tipo específico de governamento. Como diz Foucault, trata-se de não ser governado de determinada maneira. Um exercício que o Foucault vai aproximar no final da vida dele, nas leituras que ele vai fazer de Kant, de Flair, etc.,
a ideia de uma inservidão voluntária, né, uma indocilidade refletida. Mais do que uma simples reflexão sobre os limites, né, e uma rejeição daquilo que somos, trata-se de uma atitude crítica positiva, né, de mostrar o caráter contingente e arbitrário daquilo que nos é dado, apresentado como sendo universal, necessário, ao mesmo tempo em que aponta para as libertações possíveis. Né? Não uma revolução, uma emancipação plena, mas um vir a ser outro, né, ultrapassagens. A resistência assume assim a forma de um trabalho sobre os limites, uma tarefa rápida, incessante, segundo Foucault, que ele vai descrever no final desse texto, né, sobre o iluminismo. Ele vai descrever como um trabalho paciente que dá forma à impaciência da liberdade. Né? Creio que essas observações de Foucault, né, são interessantes para a gente pensar um pouco também sobre as resistências atuais à governamentalidade algorítmica, né, que eu vou resumir aqui. Né? Também me parece um trabalho, né, que dá forma a essa impaciência da liberdade nos dias atuais. No caso da resistência à governamentalidade algorítmica, a Antoinette Rouvois, que é essa filósofa que eu mencionei antes, ela acentuou, né, primeiro, a ineficiência dos instrumentos jurídicos, né, e ela defende 3 meta-direitos, né, como que 3 capacidades que precisariam ser respeitadas para que a gente pudesse minimamente pensar em uma resistência nesse domínio. Em primeiro lugar, diz ela, é preciso respeitar o direito à desobediência, né, ou a manutenção, digamos assim, dessa faculdade que nós temos de nem sempre agirmos como se espera que a gente faça. Né? Então, o mecanismo legal, por exemplo, mais que ele seja impositivo, violento, etc., ele mantém a possibilidade da desobediência. Né? Agora, um comportamentalismo de tipo digital, né, ele parece excluir essa possibilidade na medida que ele trabalha de uma maneira mais insidiosa, né, de uma maneira simplesmente conduzindo sem que a gente perceba a condução de nossas ações. Então, nesse sentido, diz ela, é preciso impedir que o behaviorismo de dados retire os sujeitos a capacidade de adotarem outro curso de ação em desconformidade com aquilo que somos conduzidos a fazer. Ou seja, é preciso lutar pela possibilidade de uma ação mais espontânea, não dirigida ou calculada. Né? Em segundo lugar, diz ela, defende o direito ao esquecimento, né? Ou seja, o direito de não termos a nossa biografia inteiramente preservada e utilizada sistematicamente para fins de direcionamento futuros de nossas ações. Né? O que parece impor justamente uma barreira à possibilidade de nos modificarmos, de transformarmos o nosso comportamento. Em suma, é preciso lutar pela potência do virtual, as palavras dela, né? A possibilidade de uma atualização transformadora, nos atualizarmos de outras maneiras. E por fim, ela defende ainda o direito de tomarmos consciência, né? De nos darmos conta, né? De se rendre compte, né? Do funcionamento desse algoritmo. Que devem ser transparentes e submetidos a um controle democrático, né? Não apenas aos interesses das corporações, dos Estados. Em suma, então, nesse caso, é preciso lutar por sistemas abertos e transparentes, submetidos, né, sistematicamente à avaliação e à deliberação pública. Bom, e eu gostaria de concluir dizendo ainda que tem um outro tipo de atitude que hoje vem sendo chamada de data ativismo, né, o ativismo quanto aos dados, né, que não se trata apenas de lutas articuladas em rede, né, mas que são, por exemplo, né, houve, né, eu ia citar aqui, diversos estudos que se seguiram, as manifestações de Primavera Árabe, né, as jornadas de junho, né, de 2013 no Brasil, o Castells tem um livro falou sobre isso, né, que no Brasil vários estudos foram realizados também, procurando descrever, né, essa nova dinâmica dos movimentos sociais, mas essa ideia do data ativismo é mais do que isso, não é simplesmente a maneira como se faz política na rede, né, mas é fazer da própria rede, do funcionamento dela, né, uma questão política. Né? Então, é mais do que uma política na rede, mas é uma espécie de política da rede, né, vamos dizer assim. E nesse sentido, eu só termino citando uma pesquisadora da Universidade de Amsterdã, chamada Stefanie Milan, que vem trabalhando justamente com essas diversas dimensões do data ativismo, tanto a dimensão proativa quanto a mais reativa. A proativa é aquela na qual os cidadãos se valem da possibilidade de Big Data para embasar propostas políticas e mudanças sociais. Né? Ela é mais ativa nesse sentido. A segunda, né, ela é mais reativa, diz respeito a esses esforços de proteção e resistência contra a coleta massiva de dados, contra a intervenção política, etc. Né? Eu ia dar um exemplo aqui, mas enfim, eu vou pular para terminar. Eu gostaria de enfatizar, né, dando um tom talvez um pouco mais otimista no final da minha fala, porque senão parece que a gente vai ser governado pelos algoritmos, né? E não há mais nada a ser feito, né? Mas enfim, para ser menos
catastrófico, né, eu gostaria de concluir, né, lembrando uma frase que está no final de um famoso texto escrito pelo Heidegger, né, dedicado à questão da técnica, né, que é, né, fruto de uma conferência que ele pronunciou lá em 1953. Bom, após, né, nesse texto, após Heidegger defender que a essência da técnica, né, moderna exigiria uma espécie de modo de desabrigar ou desvelar o ser, né, que faz com que o mundo apareça para nós como algo a ser controlado, a ser dominado, né, a ser calculado, etc. Né? O Heidegger afirma, né, que a técnica, além, né, ao fazer isso, ela apresenta ainda um perigo extremo, né, para usar a expressão que o Heidegger usa lá, que consiste em fazer com que o próprio homem seja tomado como algo, ele também a ser manipulado, a ser controlado, calculado e dominado, né, de modo a ter a sua liberdade radicalmente comprometida. Né? Lembro, Heidegger faz lembrar muito o que a gente chama hoje de esse chamado quantified self, né, esse eu quantificado, né, calculado para ser dirigido no seio dos algoritmos, etc. Mas enfim, esse é o perigo extremo, né, segundo Heidegger. Mas diante desse cenário tão sombrio, né, o Heidegger conclui a sua apresentação com uma frase um tanto quanto misteriosa, mas também otimista, e que eu vou citar aqui para terminar, dizer: quanto mais nos aproximarmos do perigo, de modo mais claro começarão a brilhar os caminhos para o que salva, mais questionadores seremos, pois o questionar é a devoção do pensamento. Obrigado. Muito obrigada, professor Marco, pela exposição. Vamos passar agora a palavra para o professor Patrick, com a comunicação à sociedade de mercado e a eufemização de sua violência. Que discurso desobedecido. Obrigado, boa noite. Vou começar dizendo que para mim é uma honra estar aqui com você, um grande prazer, e agradeço calorosamente aos organizadores deste colóquio de terem convidado, para ter tomado por acreditar que, apesar de não ser nem um jurista, nem um politólogo, mas apenas linguista e cidadão, ainda que não brasileiro. Não estou falando que não sou brasileiro, estou falando que sou não brasileiro. Do mesmo jeito que eu ia falar que sou não francês. Então, as taxas têm que ser margens, é bom aqui no caráter das margens. Então, muito grato por tentar, a partir do discurso, contribuir ao nosso debate. Também queria dizer que vou começar como vocês já talvez perceberam, para desobedecer a maneira brasileira de falar português. Falar tudo outro jeito, eu espero que vocês não vão se formalizar. Então, o meu assunto vai ser as 25 páginas, que eu vou improvisar para você, o meu assunto então é a violência, a noção de violência econômica, que de maneira muito simples eu defino como